A graça e a paz do nosso Senhor seja sobre você, sua vida, sua casa. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco. Sejam bem-vindos ao nosso culto. Obrigado, louvor. Podem ficar à vontade. Esse é um tempo precioso para o que Deus começou a fazer na sua vida. Esse é um tempo precioso para o que Deus começou a fazer na sua vida. E sabe, essa precisa ser a sua fé, a sua segurança, a sua esperança. Esse deve ser o seu firmamento, pela fé que você tem em Jesus Cristo, porque Cristo foi feito o seu Senhor, o seu Salvador, por uma decisão que você tomou, de pertencer a Ele, de nascer no seu reino, de ser filho de Deus. A boa obra que Deus começou na sua vida, Deus está firme em cumprir essa boa obra. Deus está determinado em cumprir essa boa obra. Sabe, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz que ele está certo, ele está convicto de que Deus, que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou. Sabe, muitas vezes os homens, eles são impedidos por algumas razões, por algum tempo, por algum momento, de fazer algumas coisas com relação às suas obras. Deus jamais pode ser impedido por obstáculos terrenos, humanos, naturais, ou até mesmo diabólicos, de cumprir aquilo que Ele tem determinado em fazer em nossa vida, se Ele encontra em nós um coração que é perfeito com Ele, um coração que é plenamente dele. Oh, aleluia, eu quero te dizer nessa noite, que Deus está cumprindo, Deus está avançando, Deus está trabalhando na boa obra que Ele começou na sua vida, na sua casa, na sua família, a obra de salvação, a obra de restauração, a obra de crescimento, a obra que vai te levar ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento. Aleluia, a obra que vai cooperar para o cumprimento do plano e do propósito do Altíssimo para a sua vida. Deus não parou, Deus não desistiu, Deus não está esperando as coisas mudarem sobre a terra, para que Ele continue trabalhando por você, para que Ele continue operando em você, e fazendo maravilhas sobre a sua vida, e cumprindo o plano perfeito que Ele estabeleceu sobre você. Aleluia! Sabe, a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Crônicas 16:9, ela vai dizer assim: porquanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, ou passeiam por toda a terra, procurando um coração que seja inteiramente dele, plenamente dele, para que ele se mostre forte. Oh, aleluia! Sabe, o que Deus precisa para se mostrar forte é do seu coração. O que Deus precisa para fazer proezas na sua vida, em todas as áreas da sua vida, é que o seu coração seja entregue a Ele, é que o seu coração esteja no governo dEle, no governo do Espírito Santo, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 17, e nós vamos colocar os nossos olhos na palavra de Deus, a palavra que é infalível, a palavra que é imutável, a palavra que não pode, de maneira alguma, ser vencida. Essa é a palavra da verdade. Jeremias capítulo 17, oh, aleluia! Versículo 7 vai dizer assim, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor, porque esse homem é como a árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, aleluia, mas a sua folha, ela permanece verde, e no ano de sequidão, não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, pela sua palavra de poder. Aleluia! Uma verdade estabelecida nos céus é a mesma verdade estabelecida na terra. A palavra veio para a nossa salvação, a palavra veio para nos alcançar, a palavra veio para trazer libertação em todas as áreas da nossa vida, mas a palavra também veio para nos edificar. A palavra veio para nos trazer crescimento, a palavra veio para fazer uma grandiosa obra, um plano feito por Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida, por causa da palavra de Deus, porque você crê nessa palavra, porque você confia nessa palavra, porque você anda nessa palavra, é essa palavra que determina a sua vida, é essa palavra o seu chão, é ela o seu sustento, é ela o seu pavimento, é ela a sua segurança, é a palavra que vai suprir você, é a palavra que vai guardar você, ela vai te fazer forte e ela vai te fazer feliz. Aleluia! Olha o que disse o profeta Jeremias. Ele disse que quando o homem, a espécie humana sobre a terra, coloca a sua confiança no Senhor, a sua esperança no Senhor, oh, aleluia, ele disse que esse homem que confia em Deus, que a sua esperança é o Senhor, ele é como uma árvore que foi plantada bem próximo das águas. E essa árvore, ela estendeu as suas raízes em direção aos ribeiros de águas. E sabe, ele cita aqui que veio tempo de adversidade, veio tempo de calor, mas as folhas dessa árvore, elas permaneceram verdes. Perceba que ele está falando de um ambiente exterior à árvore, um tempo de calor, uma condição externa, mas as folhas dessa árvore, elas permaneceram verdes. Eu diria que isso significa não mudar o seu humor, não mudar a sua alegria, não perder o seu sorriso, não perder a sua paz, você não mudar a sua aparência diante da aparência do mundo, diante da aparência dos problemas, você não muda a sua aparência. Você permanece firme, você permanece forte, você não tira o sorriso dos seus lábios, sabe? Você não tira uma palavra de gratidão da sua boca, você não deixa de louvar, você não deixa de exaltar, você não perde a sua força. Mas ele também diz que no tempo de sequidão, perceba que agora não é mais um tempo de calor, agora é um ano de sequidão, é uma situação ainda pior, é um cenário ainda pior, mas a árvore, no ano de sequidão, ela não deixa de produzir o seu fruto, louvado seja Deus. A situação externa, a situação de fora, ei, como estão as outras árvores, não muda como está essa árvore. Ela não seca, porque alguma árvore secou. Ela não murcha, porque alguma próxima a ela murchou. Ela não muda, porque as outras mudaram. O cenário externo não muda a sua aparência e a sua capacidade de produzir frutos. O segredo dessa árvore é porque ela estabeleceu raízes, ela criou raízes, oh aleluia, e das raízes, da profundidade das suas raízes, aleluia, ela tira o seu sustento, ela tira o seu suprimento, ela adquire a sua capacidade, não só de permanecer verde, não só de permanecer viva, não só de permanecer a mesma, de não mudar quando as coisas por fora mudaram, mas ela ainda frutifica em meio ao ano de sequidão. Aleluia! O segredo está
nas raízes. Sabe, esse é um tempo em que nós precisamos estabelecer raízes. Raízes mais profundas, raízes na palavra de Deus, raízes nos ribeiros de Deus, raízes nas fontes divinas, raízes na graça divina, raízes no amor de Deus. É daí que vem o nosso sustento, é daí que vem a nossa força, é daí que vem a nossa capacidade de produzir em meio à adversidade. Aleluia! Entenda uma coisa, você não precisa parar porque o mundo parou. Você não precisa deixar de produzir, porque o mundo parou. Onde estão as suas raízes? Aleluia! É de lá que tem a sua vida, é de lá que tem o seu sustento. Aqui para a nossa realidade, na época do inverno, todas as plantas elas ficam verdes e elas ficam felizes, da maior a menor. Mas sabe, quando passa o inverno, quando vem a época do calor, quando vem a época da seca, você começa a perceber que uma grande parte da nossa vegetação, das plantas, elas começam a murchar a sua folha, elas começam a secar a sua folha. Mas há algumas que elas vão permanecer verdes por todo o verão, por toda a seca. E sabe qual é a grande diferença? Não diz respeito à espécie de uma e à espécie de outra propriamente. Mas o fator principal para isso é, aquelas que têm raízes mais profundas, são aquelas que vão permanecer verde. No tempo de seca, no nosso sertão, você vai ver uma cor cinzenta, você vai ver uma sequidão sobre a vegetação, e pode olhar que aquela vegetação que secou, é a vegetação que tem raízes rasas, porque na época da seca, a água ela continua presente, ela só não está mais tão fácil, ela só não está mais de forma tão fácil na superfície da terra. Então quem só tem raiz na superfície, vai secar nesse período, mas quem tem raízes profundas, quem estendeu raízes para os ribeiros, vai continuar sendo suprida, vai continuar sendo verde. Há uma árvore em especial que eu quero citar para você o exemplo, nós chamamos de umbuzeiro, imbuzeiro, dependendo do lugar. Essa árvore ela pode crescer em média até 6 metros de altura, mas ela desenvolve raízes profundas e ela é conhecida por resistir os tempos de adversidade. Ela é conhecida por permanecer verde em meio a um cenário onde as demais plantas já secaram. E sabe qual é o segredo do umbuzeiro? Segundo os estudiosos, ela além de ter raízes profundas, ela tem uma característica especial. As suas raízes, elas absorvem água, e na sua plenitude, o umbuzeiro, ele pode reter até 1000 litros de água, para suportar os tempos de adversidade. Olha que exemplo maravilhoso, olha que exemplo que fortalece a nossa fé. Sabe, meus irmãos, aquilo que é a nossa raiz, é isso que é a nossa força, é isso que é o nosso sustento, é essa a nossa segurança, é essa a nossa provisão. Num tempo como esse, não é tempo de parar, não é tempo de esmorecer, não é tempo de olhar para trás, sabe, não é tempo de parar nas notícias ruins. Notícias ruins sempre existiram, desde que Adão traiu o Senhor, desde que Adão pecou, que as notícias maus, elas estão sobre a terra, mas as notícias boas, elas também estão, as notícias de Deus, elas também estão, porque a palavra de Deus, Deus sempre deu ela para que o homem pudesse caminhar na sua vida. Sabe, num tempo como esse, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos produzindo? O que é que nós estamos preparando? Sim, porque Deus não deixou de trabalhar por causa do momento que o mundo está passando. Ele não deixou de ser Deus por causa da realidade que nós estamos vivendo.
Ele não deixou de continuar cumprindo a boa obra que ele começou na sua vida. Deus quer que você frutifique bem agora. Deus quer que você cresça bem agora. Deus quer que você se fortaleça bem agora. Deus quer que você avance hoje. Aleluia! Mas sabe como é que Deus vai fazer isso? Através da minha fé e através da sua fé. Nós precisamos crer em Deus, que não muda, mas tem poder para mudar todas as coisas. Nós precisamos crer em Deus, que não para de trabalhar sobre a nossa vida, que não para de agir para nos favorecer, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E sabe, em tempos de adversidade, eu diria que são tempos ainda mais propícios para que Deus possa agir e fazer o bem a favor do seu povo. No tempo de sequidão, há o tempo de você dar o fruto certo. Essa é uma estação onde tem frutos que só você que tem Deus, é você que pode produzir. Aleluia! Sabe, precisamos manter os nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso sustento, é dele o nosso suprimento, ele é a nossa segurança, ele é a nossa rocha, é dele o poder que opera em nós, para fazer infinitamente mais, abundantemente além, daquilo que nós pedimos, ou daquilo que nós pensamos. Será que você tem pensado em algo que Deus pode fazer além? Será que você em meio a esse caos, algo que Deus possa fazer além? Será que você está se movimentando? Será que você está crendo? Será que você está agindo? Será que você está semeando a sua fé em meio a um cenário que é contrário ao que você crê? Porque Deus, Ele procura um coração que seja inteiramente dele, para que Ele possa se mostrar forte, Ele possa fazer proezas. Precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, porque se nós entendermos esse tempo, e se nós entendermos o que nós podemos fazer agora, não depois, fazer agora e não depois, nós vamos nos posicionar na palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus, e sabe, nós vamos colher os frutos da fé, nós vamos ter a colheita da fé, nós vamos ter a bênção de Deus nos alcançando, independente de como as coisas estão. Deixa eu te falar um exemplo. Esse exemplo, creio que foi no ano de 84, por aí, 85. Acredite, eu já era nascido. E nesse tempo eu era bem jovem, eu era uma criança, mas eu tenho boas memórias da minha infância. Nós morávamos em um sítio. Meu pai era agricultor nessa época. E sabe, naquele ano, por algum motivo, o inverno tardou a começar. E um agricultor na nossa região, no nosso sítio, ele decidiu, em meio à seca, antes que chovesse, preparar a sua terra e fazer a sua plantação. Sabe, quando aquele homem começou a contratar trabalhadores, que ele disse para eles: eu preciso preparar a minha terra, eu preciso plantar. Parecia uma piada. Muitos riram da cara daquele homem, mas para ganhar o dinheiro dele foram trabalhar e preparar a terra com ele. Ele preparou o seu vale, uma terra sequíssima. Eu posso te falar que a poeira era visível, enquanto esse homem mexia aquele solo, preparava aquele solo para fazer a sua plantação. Ele fez essa preparação, e ele marcou o dia da plantação, e ele contratou os mesmos trabalhadores para ajudar a ele a fazer a sua plantação. Não havia chovido, nem antes e nem agora. As pessoas estavam admiradas com o comportamento daquele agricultor.
mas ele continuou bem firme naquilo que ele acreditava, naquilo que ele estava entendendo a respeito daquele momento. Então ele fez a sua plantação, e sabe, a terra continuou tão seca quanto ela já estava, e por ainda muitos dias não choveu. Mas meus queridos, na primeira chuva que deu, e quando veio a primeira chuva, todos os outros agricultores daquela região correram para preparar as suas terras, para poder depois fazer a sua plantação. Aquele homem já estava em casa, tranquilo e sossegado, e agora ele só passeava sobre a sua plantação e aguardava o resultado daquilo que ele semeou em tempos de seca. E sabe o que aconteceu? 3 dias depois da chuva, as suas sementes começaram a nascer e a crescer. A sua plantação, ela começou a aparecer sobre a terra. E então toda aquela região entendeu a posição daquele homem, a sabedoria, o entendimento daquele homem, e aquilo que ele fez, trouxe para ele, não só começar primeiro, mas ser o primeiro a ter a sua colheita naquela região. Esse é um tempo que Deus não quer que você pare, naquilo que Deus chamou você para fazer, em relação à sua fé e à palavra de Deus. Eu sei que nós estamos impedidos de ir a certos lugares e de fazer algumas coisas, mas Deus não está impedido de trabalhar na sua vida, Deus não está impedido de cumprir a palavra dele sobre você, você em nada está impedido de se relacionar com Deus, de crescer na sua fé, de se desenvolver na sua fé, de se estruturar em Deus, de conhecer a vontade de Deus para você nesse tempo, e coisas que Deus quer que você faça agora, e que você não espere para depois. Aleluia, aleluia. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos uma aliança com o Deus que pode todas as coisas, para passarmos por situações adversas de forma favorável. Eu disse passar por situações adversas de forma favorável. O que é que eu estou te falando com isso? Que você pode entrar nos melhores dias da sua vida hoje. Você pode entrar na melhor fase da sua vida agora. Não espere chover. Não espere as coisas passarem, não espere o mundo mudar. Lembra das suas raízes, lembra do ribeiro, lembra das fontes que não cessam, lembra da graça que é mais do que você precisa, lembra da boa obra. Quem começou foi Deus, e Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Nos dias da segunda maior seca da terra, depois dos dias de Abraão, agora nos dias do seu filho Isaque, Gênesis capítulo 26, a Bíblia vai narrar esse tempo de seca, esse tempo de adversidade sobre a terra. E sabe, eu creio que era a moda daqueles dias, era o que todo mundo fazia naquele dia, era sair para o Egito, porque no Egito naquele tempo havia prosperidade, havia recursos. Porém Isaque, ele tinha as suas raízes em Deus, ele estava debaixo da bênção de Abraão, e nós também estamos, como descendentes de Abraão, gerados em Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais, as bênçãos que não puderam ser recebidas na antiga aliança, nós recebemos agora. Mas sabe, Isaque, aliançado com Deus, ele também pensava em ir para o Egito. Mas no dia daquela seca, Deus fala com ele, e Deus diz assim: não vá para o Egito.
E Deus diz: fique onde eu lhe disser. E sabe, queridos, Deus disse para ele ficar exatamente em Gerar, onde a seca estava reinando naquele lugar. Ele obedeceu à palavra de Deus, ele não foi para o Egito, ele permaneceu naquele lugar, mesmo estando em seca. Mesmo tendo suprimento no Egito, ele não foi para lá. Deus disse: fique aqui e eu serei com você. Será que nós podemos crer que Deus é conosco? Será que nós podemos crer que as situações que Deus não pode evitar, Ele passa por ela conosco? Será que nós podemos crer que isso é verdade no céu e isso é verdade na terra? Esse é o Deus que nos gerou, esse é o Deus que nos salvou, esse é o Deus que nós servimos. Aquele que disse: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito de Deus não subiu para o céu por causa da Covid-19. Ele continua na terra, operando na terra, fazendo a vontade de Deus na terra, porque para isso ele veio. O Espírito de Deus continua dentro de mim, de vocês, sobre eu e você, para nos conduzir na vontade de Deus sobre a terra, mesmo agora. E a Bíblia diz que enquanto Isaac ficou em Gerar, em plena seca, ele semeou, ele plantou. Sabe a grande diferença? Não tinha ninguém fazendo o que ele fez. Entenda uma coisa: a ausência de chuva naqueles dias era o impedimento para que todos plantassem naquela região, mas não foi impedimento para que Isaac plantasse no mesmo lugar. Você precisa crer que o seu Deus, Ele não é vencido por circunstâncias, Ele não é limitado por adversidades terrenas, naturais. Aquilo que pode ser impedimento para o planeta, certamente não é impedimento para Deus. Deixe Deus te conduzir, deixe Deus te guiar, deixe Deus te dar a sabedoria, o entendimento do momento, deixe Deus dizer quais são os passos que Ele quer de você. Esteja conectado pelo Espírito, esteja firme na palavra, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, e você vai entender os planos de Deus para a sua vida, mesmo em tempos de adversidade. Agora vem cá. Como você acha que entenderam no momento em que Isaac preparou a sua turma para plantar em plena seca? Alguém acha que ele foi elogiado? Certamente não. Mas é impressionante como é sempre quebrando o padrão. Deus sempre vai quebrar o padrão para estabelecer uma saída nova, um caminho novo, um manancial novo. Aleluia! Para aqueles que creem plenamente na sua fidelidade e na sua palavra. Isaac semeou a si mesmo, Isaac plantou a si mesmo, e diz a Bíblia, Gênesis 26, que naquele mesmo ano, ele 100 por 1, ele colheu 100 vezes mais. E diz a Bíblia que ele prosperou grandemente, extraordinariamente. Ei, mas a sua prosperidade começou no tempo de seca, a sua prosperidade começou no tempo de falta, no tempo que todo mundo dizia: não se pode plantar, não se tem como plantar, não se tem como produzir. Isaac plantou, Isaac produziu, porque Deus era com ele. Aleluia, aleluia. Sabe, o Salmo 1, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se detém na roda, ou não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ei, tempo de seca é tempo de continuar meditando na lei do Senhor. Tempo de falta é tempo de meditação. Tempo de crise é tempo de meditação, como também é em todo tempo. E sabe, o Salmo continua dizendo que esse homem que medita na lei, que tem prazer na lei, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Aleluia! Que no tempo certo ele dá o seu fruto. Não depende de circunstâncias, no tempo certo ele frutifica. Oh, aleluia! Ele não depende dos outros, no tempo certo ele tem o seu fruto. As suas folhas não murcham e tudo quanto ele faz prospera. Louvado seja Deus, essa é a minha condição, essa é a sua condição em Deus. Por meio da sua confiança na palavra dele. Esse é o tempo, meus irmãos, de nos levantarmos em fé, em ousadia, em plena confiança, nos entregando a essa palavra, renovando a nossa mente com essa palavra, alimentando o nosso espírito com essa palavra, fortalecendo a nossa fé com essa palavra. E sabe, o poder de Deus vai tomar você, a sabedoria de Deus vai tomar você, direções de Deus vêm para a sua vida, soluções de Deus vêm para a sua vida. E nós passaremos de maneira diferente, de maneira favorável, de maneira fácil. Oh, aleluia! Procura saber o que o seu pai está falando para você e fica com o que ele diz. Procura saber o que o seu pai está falando para você. Procura nas sagradas escrituras, procura na Bíblia o que o seu pai está falando para você e fica com as notícias que vêm do céu, e fica com as boas novas que vêm do céu. Oh, aleluia! Ei, deixa eu te falar uma coisa, um anjo veio trazer uma notícia para a nossa geração, a geração da salvação, da abundância da graça, do dom da justiça. Oh, aleluia! A geração dos filhos de Deus. E esse anjo disse: eu trago boa nova de grande alegria. Ele estava falando do nascimento de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se o nascimento de Jesus era uma boa nova de grande alegria, o que dizer da ressurreição de Jesus? Se aquela geração podia se alegrar, podia celebrar, porque o Messias chegou, porque ele nasceu, o que dizer do tempo em que ele disse: tudo está feito, tudo está consumado, e ao terceiro dia ele vem, ele volta pelo poder da ressurreição, pela maior manifestação do poder de Deus que a terra já pôde registrar. Ei, Jesus, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Oh, aleluia! Porque através de Cristo todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade já nos foram dadas. Ei, se Deus não poupou, mas entregou o seu Filho por todos nós, o que Ele não fará agora, juntamente com o seu Filho, que Ele ressuscitou e exaltou acima de tudo e de todos,
Como não agora, o Pai com o Filho e o Espírito habitando em nós, não nos darão e de graça todas as coisas. Eu disse todas as coisas, todas as coisas. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Paz não faltará, alegria não faltará, sabedoria não faltará, força não faltará, a proteção não faltará. Ei, está escrito: eu acredito que o meu Deus é poderoso para suprir cada uma das minhas necessidades, das suas necessidades, segundo a riqueza, em glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos celebrar, vamos cantar, aleluia, aleluia. Ele é o autor do caminho da sua vida. Ele preparou para você um caminho de suprimento, um caminho de proteção, um caminho de solução, um caminho de abundância. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Pai. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Cante isso, igreja. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, mudando histórias. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, renovando corações. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, mudando histórias. Adoro a ti, eu adoro a ti. Adoro a ti, eu adoro a ti, eu adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, Senhor, eu adoro a ti, Jesus, eu adoro a ti, adoro a ti. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Diga isso, creia nisso. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Sabe, Deus tem caminhos que você ainda não viu, e eles podem ser revelados para você nesse tempo. Deus tem portas para você que Ele ainda não abriu, e Ele pode abrir nesse tempo. Deus tem meios e formas que Ele nunca utilizou com você, e Ele pode fazer isso exatamente agora.
Deus tem soluções que você nunca experimentou. E eu creio que esse é o tempo. Esse é o tempo. Em meio a uma geração que está vendo o que nunca viu, a geração dos crentes em Deus, dos fiéis em Deus, também verão da parte de Deus o que nunca viram e desfrutarão do que nunca tiveram. Esse é o tempo. Esse é o seu tempo em Deus. O tempo de você crescer para baixo, nas raízes, mas você também crescer para cima. Crescer no oculto, mas também crescer no público. Crescer diante de Deus, mas também crescer diante dos homens. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Uma semana abençoada para você, para a sua família. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Compartilhe sempre as nossas transmissões. Compartilhe sempre as nossas transmissões. Divulgue as nossas transmissões, para que pessoas sejam alcançadas sempre mais. Próxima terça-feira, o nosso culto, às 7:30 da noite. Próxima terça, às 7:30 da noite, o nosso próximo culto. Um abraço, no amor de Deus, na fé de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. A você, a sua família e a sua casa. Deus é contigo. Deus pode fazer agora. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.